O mito da caverna é uma explicação alegórica do mestre Platão. Aparece no 7º livro de A República. Refere-se à situação do ser humano frente ao conhecimento. Com ele, Platão tenta explicar a existência de dois mundos. O mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e o mundo inteligível, só alcançado mediante a razão. Platão criou, em sua alegoria, uma caverna na qual permaneciam desde o nascimento homens prisioneiros. Estes estavam presos pelo pescoço e pelas pernas contra um muro, de forma que só poderiam ver a parede da caverna. Atrás do muro em que estavam presos, havia um corredor e uma fogueira. Pelo corredor andam homens que carregam todo tipo de figuras que projetam a sombra sobre a parede, umas com formas humanas e outras com formas de animais. Os homens que carregam as estátuas, às vezes mantêm conversas que os prisioneiros escutam. No canto em que estão presos, não viam nada além das sombras que eram projetadas pelo fogo no fundo da caverna, e chegam a acreditar que as sombras projetadas são a realidade. Neste momento, Glauco, interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido que os prisioneiros consideram as sombras na parede como reais, por serem as únicas formas que eles conhecem. Uma vez que Platão comprova que Glauco compreende a situação, explica-lhe que se um dos prisioneiros fugisse e saísse para o mundo exterior, teria grandes dificuldades para se adaptar à luz do sol. No primeiro instante, para não ficar cego, buscaria sombra e olharia apenas as imagens refletidas na água. Mais adiante, de maneira gradual, se acostumaria a olhar objetos, e assim finalmente descobriria toda a beleza do universo. Admirado, se daria conta de que pode contemplar com nitidez as coisas, apreciar as formas e a beleza das figuras. No mito, Platão faz com que o prisioneiro volte ao interior da caverna, para que conte a descoberta aos outros prisioneiros. Ali, tenta explicar que ele viu a realidade e que os prisioneiros vivem em um mundo falso de sombras. Porém, os pobres prisioneiros, alienados desde a infância, o tomam como louco e riem dele. Os prisioneiros ameaçam que se ele os libertasse, eles o matariam. Neste mito, o ser humano se identifica com os prisioneiros. As sombras dos homens e das coisas projetadas na parede são as aparências captadas por meio dos sentidos e tomadas como reais, o mundo sensível. As coisas naturais e o mundo fora da caverna que os prisioneiros não veem é um mundo inteligível, no qual a máxima ideia é a ideia do bem e está representada pelo sol. Um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes e sair da caverna, conhecendo assim um mundo real. Este prisioneiro que se libertou e que deverá guiar os demais para o mundo real representa o filósofo. Somente aqueles capazes de superar o medo e a dor de mover seus músculos para se livrarem das correntes poderão contemplar a beleza ao mundo inteligível com os olhos inutilizados. Platão nos mostra com seu mito a pluralidade de seu pensamento, a visão da natureza humana, a teoria das ideias e o doloroso processo mediante o qual nós humanos chegamos ao conhecimento e uma visão mais filosófica das ideias. Platão, no mito da caverna, distingue nitidamente três dimensões: a antropológica, a ontológica e epistemológica, e a moral e política. Dimensão antropológica. Platão identificou os seguintes símbolos no mito com as seguintes interpretações na vida real. Os prisioneiros
representam o homem na medida em que ele vive inserido no mundo sensível e seus valores. O conhecimento de si mesmos como sombras faz referência à identificação da realidade humana com o corpo. A liberação do prisioneiro é o descobrimento de um mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Quando o prisioneiro é libertado, reconhece os objetos na caverna, sobe ao mundo exterior e reconhece os objetos do mundo exterior. O filósofo libera moral e intelectualmente sua alma das limitações e correntes do corpo do mundo sensível e ascende a um mundo inteligível. Esta é a prática da dialética e da filosofia. Quando se conhecem a si mesmos no mundo exterior, por meio da prática da filosofia, começam a identificar a realidade humana com a alma. Dimensão ontológica e epistemológica. No mundo subterrâneo, as sombras projetadas são os reflexos dos objetos do mundo exterior. Assim, os objetos refletidos se corresponderiam com os objetos do exterior e a luz do fogo com o sol. No exterior, os objetos refletidos na água seriam as ideias matemáticas, os objetos em si corresponderiam às ideias superiores, e o sol seria a ideia do bem. Quando o prisioneiro sobe, ascende no mundo inteligível e se traduz na abstenção do ser. Dimensão moral e política. Platão sente a necessidade de libertar o prisioneiro, por isso emprega com frequência a expressão "se você o forçar ou se a força arrastá-lo". Isto, na vida real, representa que o destino do homem não é no mundo físico e sim no mundo absoluto e divino das ideias, pelo que é necessária a dialética ou filosofia para o cumprimento deste destino. O prisioneiro volta de novo à caverna. Isso se refere ao fato de que o filósofo não pode se limitar a uma mera contemplação das ideias e tem a obrigação moral de ajudar a libertar as demais pessoas. Quanto ao assassinato do prisioneiro que escapou, Platão demonstra o processo de morte de Sócrates e de todos aqueles que insistem em mostrar a verdade aos homens. O papel que o sol tem na vida, realidade e governo é o da ideia do bem como o princípio que cria tanta inteligibilidade, realidade e ilumina a vida moral e política. Com este mito, Platão nos mostra a pluralidade de seu pensamento e a capacidade que tem de relacionar os dois mundos dos quais fala. Como já disse o sábio grego, o corpo humano é uma carruagem, e eu sou quem o conduz. O pensamento é a rédea e os sentimentos são os cavalos.